Há 2 semanas rolou um acústico aqui. Alguém estava aqui nesse acústico? Quem estava aí, só para eu ter noção? Vocês não estavam, não? Por que vocês não levantaram? Galera que eu conheço, né? Então posso dar uma zoada. Poxa, eu não estava aqui, mas eu assisti de casa. Foi transmitido para todo o globo, né? Todo o planeta pôde assistir. Eu lá em São Gonçalo assisti também. Pô, achei maneiro demais, cara. Foi muito legal. Teve uma música assim que começou com um arranjo que eu imaginei que vocês fossem engatar numa música do Charlie Brown Jr. Teve um arranjo assim, eu achei meio semelhante. Depois eu vou perguntar quem que fez aquele arranjo. Mas assim, parecia que ia entrar na música do Charlie Brown. Eu gosto de Charlie Brown pra caramba, assim. E aí tem uma música do Charlie Brown que diz assim: agora eu sei exatamente o que fazer. Eu vou cantar, né? Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Ó, irmão, os caras, né, são crentes, ó. Eu tava lá também. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Pô, eu não cantei muito bem. Percebe também porque que eu não canto. Mas você lembra dessa música? Alguém conhece essa música? Alguém? Pô, até os mais jovens conhecem Charlie Brown? Pô, maneiro. Então, rolou essa música na minha cabeça, né, naquele início do arranjo, mas depois tocou outra coisa. E aí eu lembrei de uma outra música do Charlie Brown também, muito maneira. Todo esse tema da música aí, por enquanto. Tem uma música do Charlie Brown que diz assim: meu escritório é na praia. Eu só vou mandar no rap mesmo. Meu escritório é na praia, eu estou sempre na área. Aí ele completa a frase que ele fala assim: mas eu não sou da tua lá, ou daquela lá. E ele manda uma pressão assim, né? Não sei se Cara, eu gostaria de ter conhecido o Chorão assim, na moral. Eu acho que eu seria amigo desse cara, mas infelizmente não tive essa oportunidade. O Chorão fala que o escritório dele é na praia. A gente vai ver um texto aqui que Jesus, ele sai de casa e vai para a praia. Você foi à praia hoje? Alguém foi à praia hoje? Alguém foi? Ele consegue levantar a mão? Foi à praia? Pô, tem uma galera aí, pressão, né, cara? Inverno vocês foram à praia, não é isso? Como é que estava a praia lá? Tava dando onda? Tava maneiro? Tava com onda? Alguém pega a onda aí? Pega a onda. E foi à praia? Pô, ninguém está querendo levantar a mão. Que isso, galera? Jesus, cara, sai de casa e vai para a praia. Um cara local lá do Mar da Galileia. Beleza, aí vai trocar uma ideia com os seus discípulos. Vai ser justamente esse cenário que a gente vai ver em Mateus 13. Tá com a Bíblia aí na mão? Aí eu queria que você ficasse com a Bíblia aí aberta. A gente vai ler o nome desse, né, chamado historicamente de parábola do semeador. E aí a gente vai ler a parábola e Jesus explicando a parábola, o que vai tornar o texto bastante fácil. Poxa, e eu queria que a gente achasse umas aplicações aí para a nossa vida. Pode ser? Olha só, Mateus 13 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Aí, ó, Jesus foi para a praia. Jesus devia morar perto da praia, né? Porque, pô, ele sai e tal. Não diz assim, se fosse, né, no meu caso, pô, em São Gonçalo, Jesus saiu de casa, pegou 2 ônibus e assentou-se à beira-mar, não é isso? Assentou-se à beira-mar, verso 2. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco, assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves dos céus e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí a gente vai pular lá para o verso 18 agora, que é ele explicando a parábola. O que está rolando aqui? Ele fala uma parábola, ele conta uma história que vai ter uma aplicação na vida daquela galera.
Aí ele explica para os discípulos por que ele fala em parábolas, que essa parte eu não vou comentar, e agora ele vai explicar o que é a parábola que ele acabou de falar, e a parte que eu vou ler agora com vocês, verso 18, diz assim, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém. Poxa, esse texto é maneiríssimo, cara. Vou tentar te explicar qual é a parada. Jesus aqui, ele conta uma história, e essa história vai ter uma aplicação na realidade. Na verdade, a parábola é uma semelhança de relação. Você aprendeu isso na matemática, provavelmente, naquilo que eu acho que a matemática chama de proporção, mas eu já não estudo matemática há muito tempo, mas é assim, aquela lógica que a gente faz com fração, assim, a gente diz A está para B, assim como C está para D. Você já ouviu pelo menos essa frase? A está para B, assim como C está para D. Eu não sei para que serve isso, mas na parábola eu sei para que serve. É assim, aqui nessa parábola a relação é a seguinte: o semeador que lança a semente está para o solo, beleza? Assim como a palavra de Deus está para o coração de quem ouve essa palavra. Conseguiu compreender? Coisa simples, a semente está para o solo, assim como a palavra de Deus está para o coração de quem ouve essa palavra, né? A palavra de Jesus. Todo mundo compreendeu essa semelhança de relação aqui? Nesse caso, Jesus, ele é tanto quem semeia, beleza? Ele é o semeador, a palavra dele é a semente semeada, lançada, os terrenos ou os solos são os nossos corações, e as reações vão dizer exatamente quem que a gente é no meio dessa história. Então, o que eu quero que você faça, cara? Que você fique ligado e você tente se perceber nessa mensagem aqui. Entre o sim e o não, ao receber a palavra de Deus, existem 4 corações. Jesus poderia ter resumido isso entre o sim e o não. Ele resolveu resumir essa parada de 4 formas. Entre os 4 corações, há bilhões de vidas, beleza? Que são as de todas as pessoas que existiram e as nossas vidas, inclusive. Está conseguindo compreender o que eu estou falando? Então, assim, entre o sim e o não, entre 4 corações, há bilhões de vidas e as nossas vidas. Nesse momento, essa parada que ele está relatando aqui está acontecendo agora. A semente está sendo lançada. E dependendo de como for o coração de cada um que está aqui essa noite, a resposta vai ser diferente para essa semente lançada. Conseguiu compreender? Pô, beleza, isso é o que a gente assim precisa compreender nesse momento. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o verso 19 e a gente vai começar a ver em cada solo, cada tipo de coração. Está complexo demais a parada que eu estou falando? Não, né? Então, em cada solo, cada tipo de coração. E você vai avaliar assim, pô, sei lá, eu acho que meu coração é esse aqui, eu acho que não. O problema é que nosso coração é enganoso, né? Mas beleza. Então, vamos lá. A gente vai partir para o verso 19, que já é a explicação de Jesus, que ele vai falar do primeiro coração, que é o coração endurecido. Acompanha aí comigo, por favor, o texto. Jesus diz assim, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Cara, tem um lance aqui bem interessante. Esse primeiro coração é o coração que já diz não de cara, num primeiro momento. Então, ouve a pregação do Evangelho, ouve a mensagem de Jesus,
ouve a mensagem da cruz e, poxa, tá pouco se lixando, beleza? Tem uma expressão assim, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Literalmente, a parada não entra no coração. De repente, você pode até compreender. Talvez hoje tenha algum coração aqui, espero que não, mas talvez hoje tenha algum coração aqui endurecido. Você vai ouvir tudo que eu vou falar. Tinha, né, uma propaganda que era assim, né? As pessoas falavam e o outro ouvia só o mimimi. Tipo assim, não entra no coração. Eu estou falando, nada faz sentido para você. Você está aí totalmente out, totalmente distraído, está mexendo no celular, está pensando em outra coisa, está mexendo em mídia social, está namorando, sei lá. Beleza? Esse coração endurecido é esse primeiro coração em que a palavra não vai penetrar. Perceba que Jesus, cara, não exime o coração endurecido da culpa daquele que tem um coração endurecido em ter um coração endurecido. Pô, não sei se você entendeu. É tipo assim, se você tem um coração endurecido, o problema é seu. Sendo bem grosso, né? Mas, pô, se você tem um coração endurecido, cara, você não vai entender nada que eu estou falando. Olha só, presta atenção, diz assim, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende. A pessoa não entendeu, isso é uma atitude ativa dela, beleza? Ela não entendeu, ela não gravou, ela não guardou, a parada não fincou. É aquilo que cai no meio do caminho. Jesus está falando para uma galera que entende completamente essa metáfora. Você já plantou alguma coisa na sua vida? Diz aí, né, uma historinha que a gente ouve que, pô, se a gente realiza sonhos, se a gente escrever um livro, né, falam assim, né, escreve um livro, tem um filho e planta uma árvore. Coisa bonita. Beleza? Já plantou alguma planta? O terreno está preparado, o semeador lançou. Sabe o que é interessante? É a mesma semente. Então a culpa não é de quem está pregando. Pô, isso alivia o meu coração. Então assim, eu posso fazer a mensagem bem, mais ou menos essa noite. Beleza? É a mesma palavra, vai ter alguém aqui. Cara, isso acontece literalmente. Isso já aconteceu comigo, até recepções diferentes em momentos diferentes. Depende muito do que a gente está vivendo, não é isso? A gente sabe disso, pô. Tem uma época que a gente está meio zoado, e aí, pô, a gente chega aqui, cara, pô, nada faz sentido, a gente canta essas paradas aqui, tipo, no automático, nenhuma das palavras que a gente falou, pô, tocou no nosso coração, a gente ficou olhando a luz, a fumaça, aquela parada ali de Jericó que a galera fez ali, aí fica assim, sabe, meio distraído. Esse coração distraído, esse coração endurecido, cara, esse vai ficar de fora. Esse diz não imediatamente assim. Jesus vai dizer que as aves dos céus, né, são o maligno, o inimigo, Satanás, aquele que arranca aquela semente ali do nosso terreno do coração e joga fora. E aí o texto vai continuar, ó, verso 20. Segundo coração, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Aí esse coração eu chamaria de coração impulsivo. É o cara que responde rápido, rápido demais. Você já viu alguém que respondeu rápido demais? Ouviu assim, mas não ouviu tudo, pô, não ouviu direito, ouviu só um pedacinho. E a pessoa fica logo empolgadona, tal. Eu já contei essa história, eu vou repetir. Poxa, uma vez numa célula da qual eu fiz parte e tal. Você sabe o que é célula? É um grupo pequeno, a gente se reúne aqui, se reúne em grupos pequenos em casas. Uma pessoa foi pela primeira vez à célula, aí ela, sem ninguém pedir para que ela desse esse feedback, ela deu no final da célula assim: cara, essa parada aqui foi sensacional, aí isso é maneiro demais, nunca participei de nada desse tipo, poxa, estou totalmente empolgado, maravilhado, cara, muito bom, pô, estou aqui, com certeza vai ser muito maneiro, a gente vai caminhar junto aqui para frente. No automático, assim, falou, beleza. Na época eu não estava ligado nessa parábola, aí eu, pô, fiquei animadão, eu era líder da célula, né, aquela esperança na oração e tal, pô, a pessoa vai ficar, vai ser maneiro, ela vai conhecer o evangelho de verdade e tal. Semana seguinte, a pessoa não foi, na outra não foi, depois eu falei com ela, tive uma opção de coisa, pô, estou enrolado, não sei o quê. Sabe aquela pessoa que responde no impulso?
O que acontece é que Jesus diz que esse negócio aqui vai rolar no nosso cotidiano, beleza? Então a gente está numa obra aqui, a gente chama essa obra, né, momentaneamente de Go, beleza? O que eu disse momentaneamente? Não sei. Beleza. Falei sem pensar. É porque já foi chamado de outro nome, né? Pô, vamos esquecer essa parte. A gente está nessa obra aqui, cara, que a gente chama momentaneamente de Go. E aí a gente vai ver esse tipo de resposta. Vai ter uma galera que de uma hora para outra chega naquela empolgação totalmente alegre, que a gente diz assim, poxa, ó, esse cara vai dar fruto, pô, vai ficar, cara, que maneiro, e vai ser, pô, bênção caminhar com essa pessoa. E obviamente a gente fica muito feliz também quando alguém chega e recebe a palavra do Evangelho com alegria, mas o tempo passa, naturalmente, algumas dessas pessoas vão sair. Isso é totalmente natural. A gente faz um culto aqui que a gente desafia a galera a ir à frente, né? Quantos dos que vieram à frente, de repente, nunca mais voltaram? Eu não sei nem dizer, mas eu acredito que em alguns casos isso tem acontecido. Jesus avisa isso para a gente e tira um pouco da paranoia da nossa cabeça, achando que a culpa é nossa. Percebe? É a mesma semente. É a mesma semente lançada. A mesma semente no coração endurecido. A mesma semente para a pessoa que responde depois, de uma hora para outra, vai embora. Só que o que eu acho interessante é o seguinte, ele diz assim, ó, verso 21, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, quando surge... Pô, estou lendo já outra parte, perdão, verso 20, ó, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Isso aí, agora sim, verso 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Quando você reparar na parte primeira que Jesus conta a história, ele conta a história assim, ó, a semente foi lançada, uma caiu à beira do caminho, que é onde a galera passa e pisa. Então é como se fosse essa terra dura aqui. Você já andou em trilha, não já? Tem uma parte da trilha que todo mundo pisa, pô, aquela parte fica endurecida. Quando se faz uma plantação, tem uma parte que todo mundo passa, e naquela parte fica tão duro que nada penetra, tudo bem? Aí tem uma parte da semente que caiu em terreno pedregoso. Nessa região da Palestina isso era muito comum, superficialmente parece que a terra era boa, mas no fundo tinha uma placa, beleza, de rocha. Então a planta não tem como fincar raiz, aí o único caminho que ela tem é subir, crescer, então ela cresce mais rápido do que todas as outras, porque é a única saída que ela tem, beleza? Só que quando ela cresce, ela não tem raiz para fincar, e ter umidade, quando vem o sol, Jesus compara isso com o sol, é isso que eu quero que você entenda. Cara, quando vem o sol mata essa planta. Só que quem trabalha com botânica sabe, quem aqui trabalha com botânica? Quem trabalha com botânica sabe que o sol é essencial, cara, para a planta viver. Jesus compara uma parada que é essencial para a planta viver com uma parada que mata a planta que não tem raiz profunda. Alguém entendeu o que eu falei agora? Então, assim, o sol, que é totalmente positivo, extremamente bom, beleza, a gente precisa de sol. Meu filhinho, por exemplo, ele tinha que pegar sol quando nasceu, que senão ele ia ter icterícia, ia ter uma opção de problema. Cara, até a gente precisa de sol, mas a planta que precisa de sol, beleza, essa planta que precisa de sol, ela vai morrer pelo sol. Mas o que é o sol aqui? Verso 21. Quando surge alguma tribulação ou perseguição. Repare, cara, algo que eu acho totalmente importante, interessante, não sei se você vai achar. Jesus vê a perseguição e a tribulação como algo positivo. Essa aqui é a parada, é o sol. Toda planta precisa disso. Você precisa ser perseguido para você crescer. Você precisa passar por tribulação para você crescer como cristão. Jesus sempre vê isso como bom. Quer uma prova disso? Ó, abre aí, por favor, ó, Marcos capítulo 10, evangelho seguinte aí, né? A gente está em Mateus, Marcos capítulo 10. E a gente vai ler o verso 29 e 30. Olha só como é que a perseguição é boa. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade,
Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Pô, peraí. O nome disso daqui é enumeração caótica, na nossa perspectiva. É tipo assim, um cara faz uma enumeração, tá tudo positivo, eu reclamo disso na redação direto dos alunos. Os alunos fazem uma sequência, e aí no final, quebram uma sequência com uma parada nada a ver. Eu digo, cara, esse negócio aí tá errado. Tem que ter um paralelismo nesse negócio. Beleza, já ouviu falar em paralelismo? Tem que ter. Um dia você vai ouvir falar. Jesus está fazendo um paralelo, para ele isso é perfeito. Ele sabe que a perseguição é tão maneiro quanto que você vai receber 100 vezes mais. Como casas, filhos, filhas, irmãos, irmãs, isso é maneiro. Ou seja, a gente como cristão tem que ter essa certeza, isso é uma lição para a gente. Você vai ser perseguido, isso vai servir para você crescer. Aquele que não tiver raiz profunda, vai morrer também no meio do caminho. Faz parte dessa caminhada cristã. Se prepare para ser perseguido. Beleza? Se você não é perseguido, será. Se você não será perseguido, alguma coisa está errada. Foi uma planta que já morreu antes de vingar. Talvez seja essa do coração endurecido, essa semente que caiu à beira do caminho. Tem uma música do Caetano Veloso que ele diz assim, né? A luz do sol que a planta traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em sei lá o que e em luz. Pô, a planta precisa dessa luz do sol, beleza? Ó, luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em luz. A planta precisa disso, isso é totalmente positivo. Ou seja, a perseguição vai separar aqueles que têm raízes profundas e aqueles que não têm raízes profundas. A perseguição vai moldar o nosso caráter e vai fazer a gente crescer na fé. Você vai ser perseguido na faculdade, você vai ser perseguido no seu trabalho, você vai ser perseguido como cristão, você vai ser perseguido nas mídias sociais. É só alguém te identificar como crente. E essa parada vai rolar com certeza na sua vida. Mas isso é extremamente positivo. No Sermão da Montanha, Jesus diz que você tem que comemorar e pular de alegria, porque aí no céu, meu camarada, a recompensa que você vai receber vai ser muito maior. Beleza, a gente já viu dois corações, o coração endurecido, o coração impulsivo. Eu trabalho com adolescente, cara, eu vejo muito esse coração impulsivo assim, de uma hora para outra. Sabe aquele pessoal que se apaixona muito rápido e deixa de se apaixonar muito rápido, se apaixona de novo? Infelizmente, vocês são adolescentes. Adolescente assim, a gente gosta muito de uma pessoa, aí a gente vai morrer por causa dela. Aí de uma hora para outra a gente já esquece aquela pessoa, aí já é a outra que a gente ama tanto, e a gente está, poxa, para morrer porque a gente não consegue falar com aquela pessoa. Aí daqui a pouco já tem outra. É assim, cara. Infelizmente eu já vivi isso na minha vida. Ó, meu filho vai viver, está gritando ali. Cara, é assim. A galera ouve o evangelho, fica totalmente apaixonado, eu vou dar tudo, vou vender meus bens, vou afundar os meus barcos, vou queimar as minhas carroças. Tem uma música que fala uma parada assim, que é o cara que não tem mais para onde ir. Vou fazer tudo e aí vou ficar só com Jesus. E alguns meses depois essa pessoa desiste completamente e vai embora. Terceiro coração, a gente está agora no verso 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o coração daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Beleza? Esse coração é um coração sufocado. Qual é a parada? Poxa, a pessoa ouviu, teve algum tipo de crescimento, algum tipo de planta que nasce, algum tipo de resposta. Percebe que das 4 comparações, 3 comparações nasce uma planta? O fato de ter uma planta aqui que é você, não significa necessariamente que você seja, a última
Semente que foi lançada no terreno bom, que teve uma resposta que dá frutos. Essa crise tem que estar no teu coração. A pregação do Evangelho é assim. Quem está atordoado, a pregação do Evangelho acalma. E quem está calmo demais, a pregação do Evangelho coloca em crise. Então, se você está achando que você, já é o último termo. Antes de você ler essa parábola, eu já sei qual é. Uma vez eu estava evangelizando uma pessoa, aí eu mandei, justamente essa parábola para essa pessoa, assim. E essas coincidências que acontecem, né, no reino de Deus, assim. Aquela pessoa que estava sendo evangelizada, ela tinha lá sozinha na casa dela, acabado de ler justamente essa passagem aqui. Essa passagem traduz muito como é que a gente vai responder o evangelho daqui para frente. Coração sufocado, beleza, pelo agora. Tem um cara que já morreu, né, um filósofo polonês chamado Bauman. Ele vai dizer assim, a sociedade pós-moderna, não quero entrar no mérito se tem pós-modernidade, um dia eu vou discutir isso com você, tomando café ali fora, e vou ouvir você falar e não vou entender nada que você está falando. Aí, esse cara Bauman vai dizer que essa sociedade que a gente vive, pós-moderna, ela é pautada pelo agora. E o pensamento a longo prazo é desprezado. É justamente o que acontece com essa pessoa, que é sufocada pelos espinhos. Agora, é interessante a mensagem do Evangelho, agora. Mas aí daqui a pouco, meu camarada, o que vai rolar? Verso 22. Preocupação dessa vida e o engano das riquezas vão sufocar. A planta nasce no meio dos espinhos. Quem planta sabe disso, sempre nasce erva daninha. Sempre nasce aquilo que você não quer que nasça. E você vai ter que ficar lutando a vida toda para tirar aquele negócio. Sabe o que acontece quando você limpa um terreno que tem espinhos? Certamente você se corta, não vai dar. Você pode se proteger, entendeu? Você vai na esperança de não se cortar, você vai se cortar, vai ter uma hora que você vai se machucar. Eu acho que essa passagem tem essa aplicação para a nossa vida. A gente tem que limpar a nossa vida dessas preocupações momentâneas, preocupação dessa vida e o engano das riquezas. A gente tem que limpar a nossa vida dessa parada. Machuca, dói, com certeza, beleza? A gente vai sair ferido desse negócio, mas a planta vai ter condições de crescer. Cara, se você é rico, não levanta a mão não, né, que tá perigoso demais. Se você é rico, infelizmente, cara, isso é um problema para você continuar seguindo o Evangelho de Jesus. O Evangelho não está fechado para você, beleza? Pelo contrário, Jesus diz que todo mundo pode se salvar. E para Deus não há impossíveis. Mas, cara, certamente as riquezas são um empecilho para quem quer viver o Evangelho de Jesus, porque elas muitas vezes nos distraem. Você já parou para pensar assim, quanto que você se preocupa na sua vida com questões que são relativas às riquezas? Porque assim, na moral, cara, a gente pauta a nossa vida por isso. A nossa agenda é essa, cara. É o horário que a gente tem que levantar para trabalhar, é o horário que a gente tem que levantar para estudar, porque a gente quer estudar ou para passar no vestibular, para fazer uma faculdade, uma carreira e entrar no mercado de trabalho, ou a gente quer estudar porque já está na faculdade, quer entrar para o mercado de trabalho, ou a gente quer entrar para o mercado de trabalho, ou a gente quer entrar para o mercado de trabalho. A gente está a fim de ganhar dinheiro. Muitas vezes a nossa vida passa a se resumir por essa parada. Cara, grande parte do nosso cotidiano, da nossa vida, é simplesmente isso. Se Deus está te dando a oportunidade, não veja isso como um castigo, beleza? Mas se Deus está te dando a oportunidade de repente, você agora não se dedicar a nada que necessariamente tem a ver com salário no final do mês, cara, isso é bênção para a sua vida, isso é maneiro demais. Sua agenda não está pautada por isso. Você é casado com alguém, entendeu? Essa outra pessoa trabalha e você não. Glória a Deus, cara. Agradece a Deus. Beleza? A gente tem os valores completamente invertidos. A gente está totalmente maluco. Porque a gente ouviu todo esse padrão do que a gente tinha que ser. Não era nada do que a gente queria ser. Era o que os outros falaram que a gente tinha que ser. E falou assim, isso tudo aqui que é cristão, isso tudo é bobagem, balela. Você tem que ser aquela pessoa totalmente bem-sucedida financeiramente.
é isso, o resto que se dane, é o que se fala lá fora. Mas pelo contrário, cara, não é esse o valor que a gente vê no Evangelho de Jesus, e é isso que a gente tem que ficar atento agora. Você tem que olhar para a sua vida e ver, cara, quanto que você se preocupa com agora, quanto que você se preocupa com dinheiro, quanto que você se preocupa com a sua carreira, quanto da sua vida está sendo voltado só por isso. Isso não é nada negativo, beleza? A gente, como cristão protestante, a gente sabe que a gente pode glorificar a Deus. Pô, eu seria hipócrita se eu falasse isso, porque eu trabalho, beleza, eu ganho dinheiro, eu fico fazendo estratégia para ganhar mais dinheiro. É assim. Só que eu tenho que, de sempre em sempre, não de quando em quando, mas de sempre em sempre, eu tenho que parar e pensar assim, cara, quanto que isso está ocupando meu coração? 100% do meu coração? É isso que está tirando meu sono? Às vezes é. E aí eu tenho que limpar o terreno. E dói pra caramba limpar o terreno, mas eu tenho que limpar o terreno. Beleza? Até aqui você entendeu? Último coração para fechar, olha que maravilha. Verso 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o coração daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 70, 60, né? Aumentei a colheita e 30 por 1. Beleza. Cara, esse é o coração que dá fruto. É esse o coração que a gente tem que ter. A parada aqui é a seguinte, seria estranho, cara, se a gente visse Jesus fazendo todo esse discurso numa ótica completamente fatalista, pintando um quadro inerte, dizendo assim, ó, é isso e acabou, vai para casa e se vira. Eu acho que Jesus está querendo mostrar uma lógica para a gente, para que a nossa vida se transforme, entende? Essa parada não é fatalista e inerte. É assim, se eu acho que meu coração está endurecido, agora eu vou buscar ter um coração amolecido, eu vou buscar entender, eu vou buscar me concentrar naquilo que o Evangelho diz. Se eu acho que minha vida está cheia de espinhos, eu vou limpar o terreno. Se eu acho que eu não tenho raízes profundas, eu vou me dedicar à palavra, à oração, eu vou me aprofundar, eu vou pensar se eu não estou dando respostas impulsivas. Tudo bem? Se eu estou assumindo compromissos sem pensar necessariamente naquilo que significa aquele tipo de compromisso. Cara, muitas vezes a gente se batiza, por exemplo, geralmente eu incentivo a pessoa a se batizar, mas muitas vezes a gente se batiza sem saber o que está rolando ali, porque a gente está muito novo. Você sabe o que é isso que você está fazendo? Você sabe que tipo de passo que você está dando? Você sabe o compromisso que você está assumindo? Tem que saber, porque o Evangelho diz que esse é um compromisso que requer muita coisa, na verdade tudo, que é o que o discipulado requer do nosso coração. Beleza? Ao mesmo tempo, cara, essa parada tem duas lógicas. É a seguinte, muitas vezes numa parábola, é a última coisa um pouco mais complicada que eu vou explicar, eu acho. Muitas vezes numa parábola, um elemento da parábola pode ser atribuído a mais pessoas e uma mesma pessoa pode se relacionar com mais de um elemento na parábola. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Por exemplo, Natã contou uma história para Davi, e na história que Natã conta para Davi, qual é a história? Davi ficou doido, viu uma mulher lá, toma a mulher para ele, então cai em adultério, depois arruma um jeito de matar o marido da mulher, faz tudo errado, tudo contra a lei de Deus. Só que ele ficou cego. Aí Natã conta uma historinha para ele, diz assim, tinha um cara que tinha uma ovelhinha, o outro tinha centenas. E aí chega um estrangeiro na casa do cara que é rico e tem centenas de ovelhas. Aí sabe o que esse cara rico fez? Foi lá na ovelhinha do cara, que só tinha aquela ovelhinha, matou, fez um churrasco. A história não é assim, eu estou adaptando. Fez um churrasco. Aí Davi falou assim, que isso, tem que matar esse cara é mau demais. Aí Natã fala, você é o cara. Na parábola que Natã conta, Davi é tanto o cara rico quanto o estrangeiro, que quer comer, não estou fazendo, ficou feio, né? Mas não estou fazendo duplo sentido não, Deus sabe. Mas você adulto já entende o que eu estou falando. A ovelha do cara pobre, fazer churrasco. Na parábola do filho pródigo, quando o pai tem 2 filhos,
Muitas vezes eu me reconheço no primeiro filho e me reconheço no segundo filho. O que eu estou querendo provar para você? Que às vezes um elemento da parábola corresponde a muitas pessoas, mas às vezes a mesma pessoa, mais de um elemento. Por exemplo, nessa parábola aqui, Jesus é tanto o semeador quanto a semente lançada, porque Jesus é a própria palavra que fez-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como o do unigênito do Pai, é o que diz, né, o início do Evangelho de João. Até aqui você está entendendo? Se a gente é terra boa, beleza, a gente vai ser essa planta que cresce, e não somente cresce e está aqui, mas dá frutos. E num segundo momento, a gente vai ser aquele que Jesus foi, que é o semeador. Então, nessa parábola aqui, tem dois resultados de quem é terra boa. Beleza? Na verdade, não tem um só. O primeiro resultado é dar frutos. O segundo resultado é fazer aquilo que o mestre fazia. Se você é discípulo de Jesus, agora você é o cara que pega essa palavra, que é a semente, e lança e espera o resultado. Consegue compreender? Dois tipos de resultados que você tem que esperar de um cara que seja terra boa. Primeiro, que ele faça como Jesus, estou invertendo a ordem, mas primeiro que ele faça como Jesus e lance a semente. A partir de hoje você é um pregador do Evangelho. Beleza? Eu já falei isso algumas vezes, eu achei isso muito bom, vou repetir. A parada é a seguinte, a gente não chama para Filipinho lançar semente, a gente não chama para Lohan lançar semente, a gente lança semente, é isso que Jesus mandou você fazer. Beleza? Ao mesmo tempo, quem é terra boa vai produzir frutos. Uma vez eu já interpretei errado, não quero que isso gere confusão. Os frutos aqui, cara, não são plantas novas. Beleza? O fruto daquilo que o Evangelho diz que é fruto, está lá em Gálatas, tudo bem? Que é um texto famoso, que a gente conhece, que é Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito. Aí no fruto do Espírito é o amor, o fruto principal. Aí isso se reflete em alegria, paz, paciência, fidelidade, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, quem é terra boa vai gerar frutos que mostrem que você seja terra boa e ao mesmo tempo você vai se tornar um semeador e vai lançar semente. E as pessoas que veem que você é terra boa podem ser terras boas também e darem frutos que lançarão sementes e darão outros frutos, assim por diante. Não sei se você entendeu aquilo que eu queria dizer nesse momento. Beleza? Agora o que serve para a nossa vida, para a gente fazer uma aplicação e ouvir mais um louvor aí muito maneiro. Espero que toque Charlie Brown aí até o final da noite. Tem outras aí do Charlie Brown, cara. Falei com o Filipinho, nem ligou. Falei, Charlie Brown, cara, Charlie Brown. Charlie Brown, Filipinho, aí ele falou assim: como é bom saber que o amor perfeito. Aí na hora do bis a gente ficou Charlie Brown, aí ele: como é bom saber, de novo. Só ele que está achando graça. Então, cara, tem que ficar claro ao nosso coração que essa parábola quer que, na verdade, a gente avalie o nosso próprio coração e peça ajuda do Espírito Santo para que a gente não avalie de modo completamente enganoso e a gente transforme a nossa vida, então, diante desses corações. A mensagem de Jesus não é fatalista, pelo contrário, Jesus requer uma resposta dos seus ouvintes, beleza? É o que Ele quer para você essa noite. Ele quer que o nosso coração se transforme, Ele quer que o meu coração se transforme. Primeiro lugar, cara, assim, de primeira aplicação, a gente tem que buscar um coração contrário dos solos ruins, porque é isso que vai dizer que o nosso solo é bom na verdade. Você entendeu? Quando ele fala daquilo que acontece que é errado, ele está querendo que a gente faça o contrário daquilo para a gente fazer o que é certo. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que resistir à perseguição, a gente vai ter que tentar entender essa parada para que as aves dos céus não tirem da nossa cabeça o Evangelho de Jesus,
E a gente vai ter que abrir mão, cara, de ficar perseguindo na nossa vida dinheiro, riqueza. É isso que vai ter que rolar a partir de agora. Porque esses são os corações que não perseveram, que não permanecem. Beleza? Na verdade, Jesus quer, cara, que você, permaneça. Segunda lição, a gente tem que buscar um coração semelhante ao solo bom, que é aquele que busca entender a palavra e, sobretudo, é aquele que permanece e dá frutos. Então, assim, a partir de hoje, cara, a gente tem que mostrar esses frutos. Uma vez eu confundi esses frutos com vidas, mas eu acho que, na verdade, esse número de 100, 60 e 30, cara, a gente vai dar muito mais vidas através do nosso testemunho do que 100, 60 e 30. Assim, estou falando de modo razoável, não é muito otimista, nem ufanista, maluco não, beleza? Mas a gente tem que apresentar esses frutos, a gente tem que apresentar os frutos do amor, a gente tem que ler esse texto de Gálatas e ver na nossa vida se a gente é realmente alegre por conta do Evangelho, beleza? Se a gente tem satisfação no Evangelho de Jesus, se a gente está completamente satisfeito com aquilo que a gente tem, de modo que a gente não está preocupado com o dia de amanhã, de modo que a gente não está buscando essas coisas, de modo que a gente está olhando para as aves do céu, como Jesus diz que a gente tem que olhar. Você já olhou alguma vez para as aves do céu? Na moral, já olhou? Já olhou para o céu, olhou para as aves já na praia? E aí você já pensou no que Jesus quer dizer quando você tem que olhar para as aves do céu? Que não trabalham, assim, não plantam, não fazem prospecções para o futuro, não tem conta no banco, não tem cheque especial, não tem nenhuma reserva, não tem aplicação. Mas, cara, sabe que elas vão viver porque, nessa perspectiva, Deus está sustentando essas vidas e muito mais a nossa vida, então, será sustentada. E, por último, a gente tem que continuar a lançar sementes como Jesus lançou e ensinou a gente a lançar, sabendo que a gente vai se frustrar, nem todo mundo vai ouvir, nem ouvir, beleza? Vai ter gente que nem vai ouvir, vai ter gente que vai responder num primeiro momento e vai embora, tem gente que por outras coisas da vida vai deixar o Evangelho e vai seguir a vida que segue, e tem gente que vai ficar e vai dar frutos também, e eu acho que a gente vai fazer uma colheita de 100, 60 e 30 com certeza. Eu já fiz essa metáfora, vou terminar com ela de novo. O Senhor nos deu uma bolsa repleta de sementes. Cara, o nosso objetivo, se a gente for bem sucedido nessa vida, vai ser se a gente chegar no final da nossa vida e, com certeza, o nosso patrimônio não vai significar nada, a nossa carreira não vai significar nada. Tudo passa, beleza? Uma hora você se aposenta, beleza, uma hora você fica doente, a vida é dura, curta e incerta, tudo passa. Cara, a gente vai ser bem sucedido. O dia que a gente, no final da vida, se Deus permitir que a gente ainda tenha esse olhar, que muitos não terão esse olhar no final da vida, mas que a gente possa olhar para trás e tenha dito assim: Senhor, todas as sementes foram lançadas, agora é só te encontrar. Cara, que todas as sementes sejam lançadas até a gente encontrar a Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, a gente te louva, o Senhor é o Deus todo-poderoso e maravilhoso. Pai, aplica essa palavra nos corações, Pai, quebra o solo pedregoso, Pai, retira os espinhos da nossa vida, faz com que a gente enxergue aquilo que a gente ainda não enxerga, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa vida reflita o Teu Evangelho verdadeiramente, que a gente dê esses frutos de amor e que a gente continue a lançar sementes, Pai, de modo que a gente veja que a nossa vida teve um propósito que serviu para a Tua glória e para o Teu reino, não para o nosso bolso, para o nosso umbigo, Pai, para a nossa vontade, seja somente para a Tua glória, Pai. No final das contas, os títulos que a gente tem, o dinheiro que a gente tem, Pai, isso tudo não vai ter valor algum, Pai, é verdade. A gente quer no céu, Pai, ter a noção exata daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Ainda que hoje a gente não enxergue completamente, Pai, a gente crê pela fé realmente que um dia a gente vai enxergar completamente. E quando a gente enxergar completamente, Pai, que não haja nenhum segundo de arrependimento,
mas que a gente veja, Pai, poxa, o quanto foi maravilhoso dedicar a última gota de suor e de lágrima e de sangue pela tua causa, pelo teu propósito, pelo teu amor, pelo teu evangelho maravilhoso, pela tua semelhança, pela tua voz, pela tua palavra, pela tua face, pela tua luz, pelo teu coração. Pai, é isso que alcançou a nossa vida e nos transformou completamente. Pai, como a gente quer viver por isso a partir de agora, Senhor. Permita que seja assim, Senhor, por favor. Apesar de nós, Pai, permita que seja assim. Por favor, Pai, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, Pai, pela Tua fidelidade, Pai, porque o Senhor é um Deus que cumpre, Pai, aquilo que o Senhor diz que cumprirá, Pai. Que o Senhor comece e termine a boa obra em nossas vidas, Pai. Que nenhum coração aqui tenha sido insensível à Tua palavra, Pai. Que o Senhor faça a gente perder o sono literalmente, Pai, para que a gente te encontre nas nossas madrugadas, Pai, que a gente te encontre, Pai, no nosso cotidiano, Pai, que a gente reveja a nossa vida para que ela não seja vazia, Pai, do Teu amor, Pai, do Teu evangelho, Pai, do Teu propósito, que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus, amém.